Existe um domínio neste planeta onde o frio não é apenas uma estação. É uma força primordial, uma presença constante, implacável. Aqui, o ar se torna tão denso e cortante que cada respiração queima como fogo invertido. O termômetro se rende, o mercúrio congela dentro do vidro. Temperaturas mergulham abaixo de 50 graus negativos. Deslizam para menos 55, menos 60, e em noites sem misericórdia, tocam menos 70 graus Celsius. O sol desaparece por meses inteiros. A escuridão reina absoluta, quebrada apenas por uma aurora fantasmagórica que dança no céu como memórias de calor perdido. O vento uiva sem parar, carregando cristais de gelo que funcionam como lâminas microscópicas. A neve não cai, ela ataca. E mesmo nesse inferno branco, a vida respira, a vida persiste, a vida desafia. Corpos que parecem frágeis à primeira vista revelam segredos antigos, mecanismos refinados por eras de seleção impiedosa. Hoje entramos nesse reino proibido. Vamos desvendar, camada por camada, respiração por respiração, como a existência se agarra à chama da sobrevivência, onde qualquer outra coisa se apagaria em instantes. Quando o vento ultrapassa a barreira dos 100 km por hora, quando a nevasca transforma o ar em uma parede opaca de gelo em suspensão, a defesa individual atinge seu limite. É nesse momento que surge a estratégia suprema. Corpos se aproximam deliberadamente, se tocam, se sobrepõem, se fundem em uma massa única e pulsante. O que antes eram dezenas de existências separadas transforma-se em um superorganismo térmico. No coração dessa formação viva, o calor se multiplica. Cada corpo irradia energia para os vizinhos imediatos. O ar preso entre peles aquece lentamente. A temperatura no centro da massa pode elevar-se 25, 30, às vezes 35 graus acima do ambiente externo.
É um oásis de calor criado exclusivamente pela proximidade coletiva. E a inteligência dessa união não para aí. Uma dança silenciosa tem início. Os indivíduos na periferia, aqueles que recebem o impacto direto do vento cortante, suportam o pior por um tempo limitado. Então, em movimentos coordenados, quase coreografados pelo instinto ancestral, a rotação acontece. Os do centro avançam para a borda, os da borda deslizam para dentro. É um giro contínuo, paciente, inexorável. Nenhum organismo permanece exposto ao frio extremo por tempo suficiente para perder calor crítico. A forma da massa também se adapta. Alonga-se quando o vento vem de uma direção dominante, reduzindo a área frontal exposta. Arredonda-se durante as tempestades mais violentas, minimizando superfícies vulneráveis. É adaptação em tempo real. É cooperação sem palavras escrita diretamente no DNA. Agora, descemos ao nível invisível, onde o milagre se torna microscópico. As extremidades, as partes que mais tocam o gelo, que mais se expõem ao vento, são os elos mais frágeis da cadeia térmica. Se sangue quente circulasse livremente até lá, o calor se dissiparia em minutos fatais. Mas a natureza instalou um dispositivo de troca térmica de precisão genial. Artérias que transportam sangue aquecido do núcleo descem lado a lado com veias que retornam das extremidades geladas. Elas correm paralelas, separadas apenas por uma membrana finíssima. O calor migra diretamente da artéria para a veia adjacente, um processo chamado troca contracorrente. O sangue que chega à pata ou ao focinho já perdeu a maior parte de seu calor para o sangue de retorno.
Ele chega quase na temperatura ambiente, minimizando a perda. O sangue que volta já foi pré-aquecido, antes mesmo de alcançar o coração e os órgãos vitais. Eficiência térmica que se aproxima de 95 a 98%. E há um mecanismo complementar, a vasoconstrição periférica seletiva. Quando o frio se intensifica, os vasos das extremidades se contraem drasticamente. O fluxo sanguíneo é drasticamente reduzido nessas regiões. O sangue é redirecionado para o tronco, para o cérebro, para o coração. As extremidades podem cair para temperaturas próximas de zero, mas o núcleo permanece protegido. É um sacrifício temporário e calculado. É a vida priorizando o que realmente importa. Nem toda resistência exige confronto ou aglomeração. Às vezes, o ato mais sábio é simplesmente desaparecer. Eles escavam, não buracos aleatórios, sistemas elaborados de túneis, câmaras arredondadas, entradas estreitas e inclinadas que bloqueiam o vento. A neve recém-caída, ainda fofa, contém até 90 a 95% de ar aprisionado entre flocos delicados. Esse ar parado transforma a neve em um dos isolantes térmicos mais eficazes que a natureza já produziu. Uma parede de apenas 40 a 60 centímetros de espessura pode elevar a temperatura interna de menos 50 graus para algo próximo de zero ou até ligeiramente positivo. O calor liberado pela respiração e pelo metabolismo aquece o pequeno volume. O calor que antes se dissipava no vazio infinito agora ricocheteia nas paredes e retorna ao seu criador. Com o passar das horas ou dias, a umidade exalada congela nas paredes internas, formando uma crosta de gelo brilhante. Essa crosta sela microfissuras, reduz ainda mais a circulação de ar frio. O próprio gelo, o assassino silencioso do exterior, torna-se cúmplice e protetor no interior.
Alguns sistemas são verdadeiras obras de arquitetura subterrânea, túneis de ventilação controlada, câmaras de repouso múltiplas, até pequenos depósitos onde alimento é guardado sob camadas de neve. Outros reutilizam abrigos construídos em invernos anteriores, ano após ano, geração após geração. É engenharia instintiva. É domínio absoluto do ambiente mais hostil do planeta. O gelo que mata lá fora acolhe e salva aqui dentro. Quando os recursos desaparecem por meses inteiros, quando o frio consome calor mais rápido do que o corpo consegue produzi-lo, o organismo entra em regime de austeridade total. O metabolismo basal despenca, às vezes para 20 a 30% do valor normal. O coração bate em câmera lenta, metade, um terço, um quarto da frequência usual. A respiração torna-se rasa, espaçada, quase imperceptível. A temperatura corporal é permitida cair 10, 15, até 20 graus abaixo do normal em alguns casos. É o torpor profundo, ou hibernação em ciclos curtos e controlados. O cérebro reduz sua atividade ao mínimo essencial. Músculos entram em relaxamento quase total. Cada batida cardíaca, cada respiração, cada gota de energia é racionada com precisão cirúrgica. E então, quando uma oportunidade surge, uma presa detectada, um breve aquecimento solar, um momento de calmaria, o corpo desperta em minutos. A temperatura sobe rapidamente. O metabolismo explode de volta à vida plena. É uma ressurreição diária ou semanal. É a existência declarando: posso pausar, mas nunca parar. A vida não pode apenas esperar a morte passar. Ela precisa caçar. E para caçar nesse deserto congelado, os sentidos são elevados a níveis quase sobrenaturais. Ouvidos que captam o menor tremor sob camadas de neve compacta, ruídos de movimento a metros de profundidade. Focinho que decifra moléculas transportadas pelo vento gelado a distâncias impressionantes.
olhos adaptados à penumbra perpétua, ao brilho cegante do branco infinito, capazes de detectar contrastes mínimos. Cada movimento é econômico ao extremo. Passos calculados para gastar o mínimo possível de reservas. Uma única captura bem-sucedida, uma presa de grande porte, pode fornecer energia para semanas, às vezes meses. A gordura acumulada nos períodos de fartura vira combustível lento, constante, precioso. É precisão mortal. É paciência que transcende o tempo. É a fome transformada em arte de sobrevivência. Abaixo de menos 50 graus Celsius, onde o metal se parte como cristal frágil, onde o ar queima os pulmões como ácido. Onde o próprio tempo parece congelar, a vida não apenas sobrevive, ela reina soberana. Com camadas que transformam ar em fortaleza, com uniões que geram calor do vazio. Com sangue que recicla cada gota de calor, com fluidos que desafiam a cristalização. Com corpos que desligam e renascem, com sentidos que enxergam através da escuridão absoluta. Esses sobreviventes do gelo não imploram clemência. Eles ditam as regras. Eles convertem o frio em testemunho da sua grandeza indomável. Enquanto o vento continua uivando lá fora, enquanto a noite polar engole o céu, dentro de cada ser que habita esse reino implacável, um coração pulsa firme. Uma chama pequena, teimosa, eterna, porque na natureza mais selvagem, mais cruel, mais gelada, o frio mais extremo só serve para revelar o quão invencível é a vontade pura de viver.
Esses mecanismos não são acidentes, não são sorte da evolução, são provas. Provas de que a vida, em sua forma mais pura e selvagem, carrega dentro de si uma teimosia ancestral. Uma determinação que atravessa eras glaciais, noites polares infinitas e ventos que poderiam apagar estrelas. Enquanto o branco infinito se estende sem fim, enquanto o termômetro desce a números que desafiam a compreensão humana, um pulso continua, fraco, mas constante, teimoso, mas invencível. Um coração que bate no silêncio absoluto, uma respiração que desafia o ar cortante, uma existência que, contra todas as probabilidades, persiste, prospera, porque o frio, por mais absoluto que pareça, é apenas um teste. E a vida sempre encontra a brecha, sempre inventa o impossível, sempre transforma o inferno em lar. Então, quando o vento uivar novamente esta noite, quando a escuridão engolir o horizonte mais uma vez, lembre-se, em algum lugar sob essa crosta de gelo eterno, uma chama pequena, mas feroz, continua queimando, não por acaso, não por milagre, por pura, indomável vontade de ser. E enquanto essa chama existir, o gelo nunca vencerá de verdade, porque na natureza mais selvagem e impiedosa, o frio mais extremo apenas serve para iluminar com clareza cristalina o quão extraordinária, o quão resiliente, o quão eterna é a força da vida.